Quando temos cargas elétricas numa certa região do espaço, o que acontece? Ora, cargas elétricas, pode ser uma só, pontiforme, distribuídas, não importa. Elas geram dois campos, denominados potencial elétrico, um deles, e esse está relacionado à energia, porque quando uma partícula interage, a sua energia se altera, e o outro campo é conhecido como campo elétrico. Ora, é uma pena, né? Mas os órgãos dos sentidos, né, não desenvolveram essa capacidade de ver um campo elétrico. A gente não ouve também o campo elétrico, a gente não toca no campo elétrico. Então temos essa limitação, né? Temos essa limitação. Demoramos muito a entender isso. Demoramos muito a entender isso, né? Milhares de anos para entender isso. Bom, se nós temos um campo elétrico numa certa região do espaço, claro que ela afeta as propriedades do espaço. Tanto é que quando eu coloco uma carga elétrica, é a experimentação de uma força. O que a gente vai fazer agora é uma demonstração, né? Uma demonstração de que quando você tem cargas elétricas, determinados objetos, partículas, né, experimentam a ação de uma força. E o que o Cláudio vai fazer aqui é colocar um número grande de partículas que vão experimentar a ação de uma força, né? E com isso temos uma coisa curiosa, bonita. A gente consegue visualizar, né? A gente não vê, né? Mas a gente vê o efeito produzido pelo campo elétrico e pelo potencial elétrico, né? Mas lembre-se que são forças que estão agindo sobre as partículas que o Cláudio vai colocar aqui daqui a pouco em suspensão, né? É fubá, na verdade, ele me contou agora, tá certo? É fubá, né? Trouxe o fubá de casa, né, para fazer a experiência, né? E é uma experiência muito bonita, porque a gente consegue visualizar, a gente não vê os campos, a gente visualiza os campos, tendo em vista o efeito que eles produzem, que eles geram, né? É isto, né? Então, por uma via indireta, mas é interessante essa experiência, né? Já que não podemos ver o efeito, né? O resultado da existência do campo elétrico. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, Gil, então aqui eu tenho uma cuba feita de vidro e aqui tenho, então, em suspensão fubá e ele está imerso em óleo de rícino, né? Óleo de rícino é um óleo muito viscoso, né? E ele é um ótimo dielétrico, né? Um ótimo isolante. Então, o fubá ele vai funcionar como pequenos dipolos, né? E como você falou, ele vai experimentar a ação de uma força. Ótimo, então ele se polariza facilmente, né? Isso. Aí está o segredo, né, Cláudio? Exatamente. Então nós vamos ligar a bola aqui do Van de Graaff num dos terminais e o outro terminal vai ser aterrado. Ok. Então vamos começar mostrando aqui esse terminal representando uma carga pontiforme, né? E vamos colocar aqui sobre o óleo de rícino e fubá e ligar aqui o eletrodo no potencial do Van de Graaff. O efeito disso é como se você tivesse uma carga elétrica. Exatamente, uma carga elétrica positiva, por exemplo, aqui. E uma segunda carga aqui, ele vai estar aterrado. Então eu liguei aqui na carcaça aqui do retroprojetor, então ele vai estar no potencial do terra, né? Mas isso daqui vai simular uma carga positiva, né? E aqui, por indução, ele vai ter uma carga negativa.
Ok. Então, positivo e negativo. É o que nós chamamos de dipolo, né? Dipolo Duas elétrico. cargas de sinais opostos, né? Isso. A uma distância d, né? Porque isso Certo. vai ser importante quando se for determinar o momento de dipolo, né? Do dipolo, né? Que envolve a carga e a distância. Né? Entre elas. Ok. Então vamos ligar o retroprojetor. Então, vamos ter que... com o tempo, né? Não, ainda você vê que o fubá ainda não está sofrendo ação de força nenhuma, não liguei o Van de Graaff. Agora eu vou girar o Van de Graaff. Agora estou girando aqui Olha o Van de só Graaff. que figura interessantíssima. Né? O que nós temos aqui, né, é duas cargas, né? Sim, duas cargas elétricas, e o que nós estamos visualizando, na verdade, são umas linhas de campo. Sim, não é isso? exatamente. Então, o campo elétrico, por exemplo, aqui, ele é tangente a essa linha. Sim, né? Então, essa forma, né, da gente visualizar, na verdade, a carga positiva está aqui, não é isso? Sim. Se eu estou entendendo, né? Então é o contrário. Quer dizer, aqui está a linha de campo e o campo elétrico ele é tangente a cada uma dessas, porque linhas, acaba se tornando linhas na verdade, né? São linhas de campo, né? A gente consegue visualizar a linha de campo. Uma carga negativa, uma carga positiva. As linhas de campo partem de cargas positivas, né? Aqui ela funciona como se for realmente uma carga pontiforme, né? Porque se o objeto for esférico, tudo se passa como se for uma carga concentrada no centro, né? Colocada aqui no centro. Né? Isso. De forma que aqui nós estamos visualizando, elas começam aqui e terminam ali. Aqui, né? Exato. Essa é uma coisa interessante sobre as linhas, que é o que a gente está vendo aqui. Né? Aqui o campo elétrico ele é tangente, aqui ele é tangente, né? Então dá para visualizar muito bem. E outra coisa, nessa região aqui o campo elétrico é mais intenso, porque existe o adensamento, né, das linhas de campo. Né? Então isso aqui é, na verdade, uma maneira de você visualizar, né, o campo elétrico resultante de duas cargas elétricas de sinal oposto. Né, a uma distância d. Essa distância aqui é importante, né, para caracterizar o momento de dipolo do dipolo elétrico. Isso. E outra coisa, Gil, aqui a gente pode também chamar de linhas de força do campo, né? Ou seja, linhas de força do campo elétrico. Por quê? Porque ele representa a trajetória que uma carga irá fazer. Seguiria, né? Por exemplo, se aqui é positivo e aqui eu coloco um elétron, por exemplo, carga negativa. Então ele vai ser atraído por essa carga. E, por outro lado, vai ser repelido por essa carga. A somatória dos dois vetores vai ser o vetor resultante em cada ponto. Né? Então ele vai experimentar uma trajetória, ele vai fazer uma trajetória assim. Né? Se ele estiver aqui, ele vai fazer isso. Se ele estiver aqui, ele vai fazer isso. Né? Então, em cada ponto, a soma vetorial. O que é interessante ressaltar, né, Cláudio, é que o campo elétrico ele está lá independentemente de você ter um elétron aqui, é o que a gente está vendo na realidade. Né? Exatamente. Quer dizer, ele existe nessa região e estes, os grãos, né, de fubá se deixam influenciar pelo campo elétrico. Né? Muito bom mesmo. O arranjo experimental do Cláudio, bem simples, né? Envolve óleo de rícino, fubá, coisa que é fácil comprar em qualquer lugar. Né? Ele é muito útil para a gente visualizar, né, o campo elétrico. Né? Quando ele existe numa certa região do espaço, ele é capaz de influenciar tanto partículas dotadas de cargas elétricas quanto objetos neutros, né? Porque ele consegue polarizar, né? E, consequentemente, existe a ação de uma força. Né? Muito bem, então nós vamos agora, ou melhor, o Cláudio vai agora ilustrar, em primeiro lugar, o conceito, né, de um capacitor de placas paralelas, né? E o tipo de campo elétrico existente entre as placas paralelas. Né? Então, é isso que a gente vai visualizar nessa próxima experiência.
Ok. Então agora vamos trocar os eletrodos por essas plaquinhas. Essa é uma placa, não é? Isso. Aham. Aqui é uma das placas. Agora a outra placa é a mesma, o mesmo tipo. E a gente vai colocar um de frente para o outro. Então essa placa fica carregada positivamente, né? Isso. Ok, então... E essa outra vai ser aterrada. Então o que vai acontecer, né? Aqui as cargas positivas, elas vão induzir aqui cargas negativas, elas vão atrair as cargas negativas aqui do Terra. Então é como se fosse duas placas, uma carregada positivamente e a outra negativamente. E visualizar o campo entre elas, então. Então vamos agora ligar o retro. Então aqui tem as duas placas e agora ligando o Van de Graaff. Olha que interessante, fantástico, fantástico. Aham, ele ilustra aqui, né, Cláudio, duas coisas interessantes, né? A primeira é que você tem aqui um efeito, né? Por conta do tamanho finito, não é isso? sim. Que a gente às vezes aproxima, né, um capacitor infinito, mas você vai sempre ter esse efeito aqui. Exatamente, né? chamado efeito Agora, de bordas. No interior, né, Sim. esse aqui é o positivo, né? Então as linhas de campo, as linhas de força, elas são... Você representa, né, por meio de retas paralelas e uniformes, né, de tal maneira a ilustrar, né, que o campo elétrico aqui dentro, nessa região, é um campo uniforme. Né? Então você coloca as linhas de campo sempre igualmente espaçadas, né, para indicar que o campo elétrico é uniforme. Né? As linhas de campo elétrico começam em cargas positivas e terminam em cargas negativas, né? Isso. Então isso aqui é um efeito levando em conta as bordas. As bordas, né? exatamente. Não é isso? Efeito Mas de ele bordas. ilustra bem, né? Ele ilustra bem, onde o campo é bem intenso também, próximo das bordas, né? Exatamente. Muito interessante. E aí você visualiza por quê? Você não consegue enxergar o campo elétrico, Sim, né? sim. Então você descobriu um jeito aqui onde a gente consegue visualizar o campo elétrico e, claro, traçar, né, as linhas de campo, começando aqui, retas paralelas. Aqui não, aqui a coisa é bastante mais Curvo, complicada. Né? Agora, eu quero chamar a atenção, Cláudio, é o seguinte, para um aspecto que, como você sabe, né, um capacitor como esse, né, de placas paralelas, um condensador também, outro nome, né, de placas paralelas, ele consegue armazenar energia, né? Armazenar energia. De forma que onde existe o campo elétrico, naquela região tem uma energia. E tem energia acumulada. Agora, não é uma energia como a da partícula, né? Ela, na verdade, ela é distribuída no espaço, né? Então, existe uma densidade de energia associada ao campo elétrico. Então, onde você tem campo elétrico, você tem energia. E a função de um capacitor num circuito é exatamente esse, né? Armazenar energia. Ok, claro. O problema do eletromagnetismo é que a gente lida muito com o conceito de campo. Aliás, só com o conceito de campo, na verdade, né? No eletromagnetismo. Né? E qual é a dificuldade com o conceito de campo? É que eles nos escapam, escapam à detecção, a observação por meio dos órgãos dos sentidos. Né? E é isso que dificulta muito o estudo do eletromagnetismo, porque a gente não vê os campos. Então o aluno, para se convencer, ele fica numa situação difícil. Né? Existe? Como? Mas eu não vejo. Quem é que está vendo? Né? Aqui o Cláudio está apresentando, né, uma série, né, de experiências nas quais ele nos permite visualizar os campos elétricos, começando por uma situação que é o campo de um dipolo, né? Foi o primeiro exemplo, para a gente visualizar. Né? Depois o campo
no interior, né? Porque, como a gente viu lá, eu esqueci de mencionar, mas de qualquer maneira, o campo elétrico fora do capacitor, né, das duas placas, é nulo, né? Ele só existe entre as placas, né? E agora o Cláudio vai nos brindar com outra experiência, né? Para a gente entender o poder das pontas, porque a gente vai visualizar agora, né, o que a gente disse antes, né? Claro que a gente fez algumas experiências também sobre isso, né? Mas agora vai ficar claro realmente o poder das pontas, né? Então vamos lá, Vamos lá. Cláudio. Então agora, trocando novamente os eletrodos, nós vamos colocar agora um eletrodo em forma pontiaguda, aqui uma ponta bem aguda. Vamos colocar nesse lado. Só para lembrar, né, é que nessa cuba nós temos óleo de rícino, e fubá. E fubá, né, misturado. Partículas de fubá em suspensão. Okay. E nesse outro lado, o lado aterrado, eu vou colocar uma placa plana ligada no terra. Então agora vamos visualizar. Então vamos agora ligar o Van de Graaff novamente. Essa é belíssima. Nossa, que beleza. Que beleza. Inclusive há um movimento das interessante, cargas, né? O movimento muito das interessante. O poder das pontas, ele se reflete nesse adensamento, né, das linhas de campo, né? Olha só que coisa interessante, né? Nas pontas, ela se concentram muito mais, né? Então, o campo elétrico nas pontas, ou no caso na ponta, né? Ele é muito mais intenso. Como a gente vê aí pela figura, né? Esse adensamento, né? É interessante aqui, Cláudio, que nesse caso não há necessidade do campo elétrico ser nulo aqui fora, né? De fato, a gente consegue perceber, né, o campo elétrico, né? É claro que nessa região a gente percebe uma situação bastante curiosa, né? Com as linhas de campo, né? Assim, né? E certamente chamando atenção, né, para isso aqui, né? Bem intenso, né? Então, aqui você tem uma concentração muito grande de grãos de fubá. Não é isso? Porque Exatamente. no fundo é isso, né? O que a gente está visualizando. E aqui, né, é carga positiva, né? Ele é carregado positivamente. Né? Então, umas linhas de campo, eles começam aqui, olha, e vão até lá em cima, na realidade. Sim. Né? É interessante, fazer a curva, né? Porque pode terminar até do outro lado. Né? Interessante, muito interessante. E aqui, não sei se deu para visualizar no início, você pode até observar o efeito do vento elétrico que nós vimos na aula sobre o sopro elétrico, né? Sei. Então, aqui, como aqui essa ponta está carregada positivamente e o campo elétrico aqui é muito intenso, o que vai acontecer é que as partículas de fubá são atraídas muito fortemente, né? E quando ela encosta nessa ponta, ela é ionizada, ou seja, ela é arrancada um elétron dessa partícula. Então essa partícula fica com a mesma carga da ponta e ele é repelido. Então eu tenho lá um movimento de cargas nas quais você tem É fácil repulsão. a gente recomeçar? Vamos lá. Vamos lá? Para a gente ver esse efeito aqui, claro. Vamos misturar novamente aqui o fubá. Agora ligando novamente o Van de Graaff. Olha que interessante que você chamou a atenção aqui, né, Cláudio? Isso, o movimento do fubá. Lindo. Nossa, espetacular. Ele sendo atraído muito e repelido. Muita atividade ali. Sim, sim. Interessante. Não, essa principalmente ali nas pontas, né? Onde o campo elétrico é muito mais intenso. Acho que vale a pena lembrar também, Gil, que
isso tudo está no mesmo potencial. Certo. Né? O Certo. potencial é o mesmo, porém Aham, o campo elétrico é muito mais intenso. É. Né? O que é importante também frisar, né, é que o campo elétrico ele é sempre perpendicular à superfície. Né? Sim, Isso sim. E a gente vê aqui claramente, olha aqui. Né? É isso. O campo elétrico é perpendicular, né, à superfície, né? Exatamente. Naquele ponto ali. Naquele né? ponto. Aham. Há Isso uma é fácil de descontinuidade aqui, visualizar. né? Que é muito pontudo. Sim. Muito interessante, Muito gostei. Aquela fase de transição, né? Muita atividade ali, né? Nesse ponto. O arranjo experimental bolado pelo Cláudio aí, né, envolvendo óleo de rícino e fubá, né, colocado no óleo, né, ele vai nos permitir, né, visualizar, né, um efeito que é muito interessante, né? Esse efeito ele ocorre quando a gente está, na realidade, lidando com condutores. Né? E a gente sabe, né, da teoria, né, que estou falando do condutor perfeito, né, que quando nós temos um condutor, o campo elétrico no interior dele é igual a zero. Né? Por que isso? É porque num condutor você tem tantas cargas com facilidade de se moverem que elas se acumulam na superfície de tal maneira a evitar o campo elétrico dentro, porque também, enquanto houver campo elétrico, ela se move. Se move, sim. Então a coisa é tão simples quanto isso, né? Quando se chega ao equilíbrio estático, aí não tem campo dentro, né? Porque enquanto houver campo, os elétrons se movem. Se Então rearranjam, é isso, né? E com isso, né, nós temos como fazer uso prático disso, que é a gaiola de Faraday, né? Você consegue proteger, né, um avião, por exemplo, nas tempestades, raios, etc. Né? Então, o fato é que no interior então, do capacitor, aliás, de um condutor, né, você tem um campo elétrico igual a zero. Então ele vai mostrar isso aqui, né, o efeito da gaiola de Faraday. Né? Exatamente. Então, para isso a gente vai retornar aqui as placas paralelas, né? Então, um lado aqui no Terra e outro lado aqui no Van de Graaff. E no meio a gente vai colocar um condutor, né, que é um quadro feito de latão, e a gente vai posicionar bem aqui no meio. Então a teoria prevê que aqui dentro não haja campo elétrico. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Então vamos lá. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho lá as duas placas paralelas e no meio um condutor de latão. Então vamos ligar aqui o Van de Graaff. Olha só, o fubá localizado aqui dentro nem se mexe. Exatamente, né? nem se mexe. Não forma nem nada, né? E é interessante aqui, né? Porque aqui se passa algo semelhante, né, a dois capacitores, na verdade. Sim, exatamente. Né? Aqui e aqui, de placas paralelas, né? Mas olha só, não aconteceu nada dentro. Dentro, né? exatamente. Dentro do condutor, né? Isso é interessante, é uma maneira... e olha só que beleza, né? As linhas de campo, né, do campo elétrico, né? Sempre perpendiculares aqui na superfície. Né? Começam aqui, vão até lá em cima e terminam aqui. Né? Sim. Aliás, começam aqui, né? Porque é positivo aqui, né? Negativo ali. Muito interessante, Cláudio. Você tem, então, uma proteção, uma blindagem, isso, né, uma blindagem, do campo elétrico. Né? Porque isso é uma blindagem eletrostática. Eletrostática. Né? Essa é uma boa palavra. E agora a gente pode trocar, ao invés de colocar, então, um quadro condutor, eu trouxe aqui um quadro que é um isolante. Então, a gente pode tirar agora esse quadro condutor e colocar esse quadro aqui, que é de plástico. Ok. Então vamos colocar aqui o quadro, fechado também, né? Vamos ligar aqui o Van de Graaff.
E aí Não, a gente percebe... A situação é radicalmente diferente, né? Olha aqui, já começa a se formar. Aham, as Muito linhas dentro. interessante, muito, muito interessante. Essa é uma forma interessante de visualizar, né, as linhas de campo, né? Exatamente. E perceber a diferença entre um condutor e um isolante. Né? Muito interessante. Então, um carro feito, por exemplo, de fibra de vidro ou algum outro policarbonato, ele não protege, por exemplo, de raios das tempestades. Né? Pelo fato do campo elétrico agora não ser nulo, né, dentro desse quadro aí. Muito bom, Cláudio. Objetos dotados de cargas elétricas experimentam forças quando naquela região existe um campo elétrico. Aliás, força igual a carga elétrica vezes o campo elétrico, né? De forma que a manifestação do campo elétrico numa determinada região do espaço, ela se dá mediante a presença de forças sobre um objeto. Agora, o objeto pode estar eletrizado, nesse caso, dizemos que ele tem carga elétrica. Então, tem um campo elétrico, força igual a Q vezes Z. Mas, cuidado, um objeto neutro também pode experimentar a ação de uma força elétrica sendo neutro. Como? É porque ele se polariza. Né? A gente diz que o corpo está polarizado se ele for um objeto neutro e, consequentemente, ele tem cargas elétricas positivas numa região e negativas na outra região. Mas isso é suficiente porque as positivas estão mais próximas, por exemplo, né, de onde tem uma fonte, de onde se origina um campo elétrico. Né? O fato é que assim ou é. Tanto objetos neutros exibem forças elétricas, né, e a gente vai ver aqui daqui a pouco, né, um exemplo, né, quando ele está dotado de carga elétrica. Então, nós vamos ver aqui, na verdade, as duas situações, né? No caso do pêndulo, né? Quando ele está neutro, ele experimenta a ação de uma força elétrica, e quando ele está carregado também, a gente vai perceber a diferença, né? Entre os casos. Então, o Cláudio aqui vai realizar algumas experiências, né? Envolvendo, né? Forças sobre objetos dotados de carga, que é a maior parte das experiências, né? E quando os objetos não são dotados de carga elétrica. Mas eles podem experimentar a ação de uma força elétrica também, né? Ok. Bom, aqui nós vamos usar o Van de Graaff novamente, e aqui o pêndulo elétrico, né? Para mostrar que no início, quando você gira a manivela, né? Ela atrai o pêndulo. Olha. Atraiu. Então vamos começar, veja, a primeira parte, né? Como ele está neutro, ele vai se sentir atraído, é garantido. Né? Ele é neutro, ele se polariza, né? Se a carga ela for positiva, né? Então se formam regiões de carga elétrica negativa aqui, mais próximo. Né? É claro que tem força de atração e força de repulsão também, mas como essas estão mais próximas, ganha esta aqui. Né? Então veja, o objeto é neutro, ele vai ser atraído. Olha lá, foi atraído muito rápido. Quando chegou lá, ele adquire a carga elétrica do sinal daquela carga elétrica e, consequentemente, ele se repele. Assim que ele está eletrizado com carga elétrica, ele repele, porque as cargas são de mesmo sinal. Mais uma vez, e aí encerramos essa experiência. Ele é neutro. Agora está carregado, né? Não, ele ainda está dotado de carga. Ok, ele agora acabou de descarregar. Ok. Atrai. Olha só. Aqui é interessante, né? Porque ele é atraído e repelido, atraído e repelido, atraído e repelido. Muito interessante. Carregou. Então, nós vimos cargas elétricas sobre um objeto neutro e um objeto dotado de carga elétrica. Bom, outra experiência é colocar essas pequenas tiras de papel alumínio sobre
Aí é só repulsão, né? Só Carlos? repulsão. Porque Porque ele vai adquire tá carga do mesmo sinal. Do mesmo sinal. Adquire carga do mesmo sinal, então ele vai repelir. Sim. É isso. Aham. Como se fosse o fio de cabelo, né? Eletrizado. Aham. Ah, interessante. Aham. Bom, e por fim, vamos mostrar aqui um arranjo interessante, né? Que ilustra a força sobre cargas, né? Então aqui eu tenho uma bolinha de isopor, e isso é muito fácil de fazer, é só pegar papel de alumínio, esse de cozinha mesmo, e cola sobre esse isopor. Então acaba virando uma bolinha muito leve e condutora, né? E aqui, essa bandeja, que eu coloquei tiras de papel alumínio, né? Então eu tenho tiras ligadas nesse terminal e essas tiras intermediárias ligadas aqui embaixo. Então eu vou ligar esse terminal aqui no Van de Graaff aqui e essas intermediárias vou ligar ao terra, ligado aqui ao terra do Van de Graaff. Então eu vou criar campos elétricos entre uma tira e outra. Certo. Né? Então, inicialmente, Mais intensos próximos das tiras. das tiras. Né? Esse que é o ponto, né? Isso. E uma vez que essa esfera ele é atraído por uma das tiras, ele vai se eletrizar com a mesma carga desta tira aqui. Aí ele repele logo em seguida. Repele e é atraído pela próxima, que está com carga contrária. Tá. Então ele vai no experimentar caminho uma ele força. perde alguma carga elétrica? Não. Aqui Não? quando ele chega aqui, ele vai se eletrizar com uma nova carga, né? Porque ele estava com a carga da anterior. Então Tá. aqui ele vai ser atraído, aqui ele vai descarregar e carregar com a nova carga, um novo sinal. E ele vai ser atraído pela próxima, e assim por diante. Entendi. Então ele vai experimentar um campo elétrico a todo instante. Então, na verdade, isso aí é equivalente ao Muito ciclotron, né? Só que eu não tenho aqui o campo magnético, né? Para poder dirigir as cargas. Ah, interessante. E eu posso fazer ele É girar. um acelerador, né? Um acelerador, claro, sim. é. Ele vai acelerando, né? Agora eu vou girando no sentido contrário, né? Tanto faz. Então esse é um exemplo de força sobre carga, devido a um Objeto campo dotado elétrico, né? de carga elétrica.